Ainda tem muita água para rolar até as eleições em outubro, mas muitos cearenses já fizeram sua escolha, pelo menos em relação ao candidato à vaga para o Palácio do Planalto. Eu vou votar no Lula por conta de uma esperança, assim, de um país melhor, com mais oportunidades para todas as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. Na pandemia, o presidente atual demonstrou muita irresponsabilidade. Voto no Bolsonaro, voto todos os candidatos do lado do Bolsonaro. Eu ainda não sei em quem eu vou votar, mas provavelmente eu iria votar no Ciro Gomes, porque eu não quero Bolsonaro e não quero o PT. De acordo com a última pesquisa, o candidato petista aparece na liderança aqui no estado com 49% das intenções de voto. Em segundo lugar, com 26%, está o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, e em terceiro, Ciro Gomes do PDT, que em outras eleições despontava como favorito no Ceará, agora tem 14% da preferência dos eleitores. Um panorama que segue aí a tendência do cenário nacional e demonstra a preferência dos cearenses por governos de esquerda. O Ceará tem essa característica de que o seu eleitorado tem escolhido o Lula, a Dilma, e em 2018, ainda que não tenha escolhido o candidato do PT, também lhe deu o segundo lugar. O Bolsonaro foi o terceiro colocado no primeiro turno no estado do Ceará e perdeu no segundo turno no Ceará. Isso é um dado interessante. Então, o Lula tem essa expressividade eleitoral porque o Lula tem esse recall e tem toda essa história, né, que lhe demarca pela sua atuação como presidente, mas também por toda a sua história política, né, de inserção e etc. Mesmo com muita gente já convicto de seu voto, o cenário ainda pode se desenhar de várias formas por aqui, com boa parte do eleitorado ainda decidindo para onde ir. Uma das coisas mais bem sedimentadas dentro da ciência política é a chamada literatura do voto econômico retrospectivo. É a teoria de que o eleitor vai tender a votar num candidato de acordo com como ele avalia a sua própria situação econômica, né, a evolução dessa situação econômica durante o tempo do mandato em que se encontra. Então, a teoria é de que se ele acha que a sua situação econômica está boa, se ele acha que ela melhorou, ele vai tender a votar num candidato governista, né, seja no próprio mandatário em busca de eleição, seja num candidato indicado por ele. E que se ele acha que essa sua situação, na verdade, ela está ruim, se ele acha que ela piorou, ele vai tender a votar na oposição. Apesar da liderança do ex-presidente, a distância entre os dois primeiros candidatos caiu. Era de 21 pontos percentuais em maio, 18 pontos em julho e 15 pontos agora. Lula mantém a liderança, mas Jair Bolsonaro oscilou positivamente de 29% para 32%. O que é mais surpreendente, na verdade, até agora, é essa grande resiliência do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, em que mesmo com esses índices econômicos que lhe são amplamente desfavoráveis, apesar disso ainda é uma situação bastante ruim, que se preveria que seria bastante desfavorável a ele, e mesmo assim ele se mantém ali bastante estável, não é? Com cerca de 30% do eleitorado, o que lhe poderia valer pelo menos uma vaga garantida no segundo turno, caso essa eleição realmente não se decida em primeiro turno. Para o cientista político, a polarização influencia também na decisão. Em um pleito em que as candidaturas majoritárias defendem ideias opostas, o eleitor tende a escolher o que acha menos pior. No mundo, digamos, ideal para esse eleitor, até preferiria talvez votar no Ciro, ou até em algum candidato que não esteja posto, ou algum dos outros candidatos até menores, mas acho que eles não têm chances realmente, ou acha que eles poderiam ter alguma chance de ganhar, mas anteveja que o cenário futuro seria muito difícil, então por aí melhor alguém que já tenha tido a experiência de governo.